Fala pessoal, tudo bem com vocês? Xandão aqui falando, estamos aqui com o nosso podcast Depois do Jogo. Se você ainda não segue a gente aí nas plataformas digitais, estamos em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Deezer. O nosso Instagram não é Depois do Jogo, é o GCB Esportes. Acompanhe a gente para vocês não perderem nenhum convidado. E hoje um convidado mais que especial. Estamos aqui no nosso 5º episódio do Depois do Jogo. E o nosso convidado de hoje está atualmente em um grande clube aqui do futebol brasileiro. E com certeza vai ser um papo muito bacana para a gente levar aqui. Apresento a vocês aqui o Maurício Copertino. Maurício. Xandão. Prazer. Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Obrigado pelo convite, né? A você, a todo o pessoal da GCB. Grande prazer estar com vocês aqui, falar sobre futebol, bater papo sobre investimento e a gente direcionar aí para onde você quiser. Pô, que legal. Realmente é um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente, né? E já é um parceiro de longa data aqui nosso, da GCB, e sem dúvida vai ser um papo muito, muito bacana levar com você aqui. Bom, antes de qualquer coisa, cara, acho que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre o início da sua trajetória no futebol, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi seu início, né? Não só como profissional, mas até como surgiu a paixão por futebol, como foi o início lá de tudo, pra gente ir falando um pouquinho da sua carreira como atleta e depois a gente abordar um pouquinho mais sobre a sua carreira atual como auxiliar/treinador. Legal. Bom, como 90% dos jogadores de futebol do Brasil, né, a gente está muito atrelado com a vida social do Brasil, né? Então, eu vim de uma comunidade bem simples, né, na cidade de Santos, né, e aquele sonho de 90% da nossa época de criança, de todos serem jogadores de futebol, eu não era diferente, então comecei nas categorias de base do Santos, né? Iniciei minha carreira como atleta, porque não tinha nenhum histórico na minha família de ex-atleta, né? Então praticamente eu fui o precursor, né, disso tudo, e aquela luta que você sabe como é que é, né, de categoria de base, um monte de jogador bom. Quantos anos na base? 14 anos. Uma curiosidade, você chegou já como zagueiro, sempre teve vontade de ser zagueiro? Porque eu falo por mim, a gente, né, fomos zagueiros aí, e eu no começo, até os 13, 14 anos, eu era atacante. Foi difícil mudar a minha mentalidade para zagueiro quando um treinador sugeriu. Como que foi essa? Não, eu não tive esse problema. Já me colocaram de zagueiro porque era grande, né? Era goleiro ou zagueiro? Eu falei, não, vamos de zagueiro que eu quero ser jogador. Aí eu achava que goleiro não era jogador, né? Eu falei, não, goleiro não. E sempre fui zagueiro e o pessoal, né, já me colocou nessa posição e desde então eu continuei na categoria de base, né? Mudava de lado só, né? O zagueiro pelo lado direito, pelo lado esquerdo, mas enfim, a minha posição sempre foi zagueiro mesmo, né? E teve muitos casos assim, igual o seu, né? Sim. O cara começa como centroavante e termina como zagueiro. Exato, né? Por isso que eu perguntei, mas né, normalmente ninguém quer jogar na defesa. A maioria, né, dos meninos, quando começam a jogar, do meio para frente. E no seu caso, não, você já foi decidido, até porque, pela sua altura, pelo seu porte físico, né? Já te colocaram ali, você já aceitou. Já foi ali, a gente já focou nessa posição e foi a categoria de base inteira, né? Naquela época o clube era detentor do nosso passe, a gente não tinha muitos direitos, né? E foi muito difícil esse processo, porque poucas pessoas sabem disso. Depois da Lei Pelé facilitou muito, né? Sim. Para o atleta de futebol, porque até então o clube podia fazer o que ele quisesse. Se ele não quisesse te fazer nenhuma proposta, ou fazer uma proposta abaixo e você não aceitar, você ficava no clube preso, você não tinha o direito de ir para outro lugar. E depois da Lei Pelé, os clubes foram obrigados a fazer contrato com os jogadores, né? Senão perdia o passe do jogador. E eu acho que eu me beneficiei dessa situação, mas com 28 anos de idade, que eu peguei meu passe no Santos. Já estava na reta final ali. Mas enfim, até o processo de sub-20, né, para passar a transição para o profissional, a gente era aquela loucura, né, de 1000 caras, todo mundo jogava super bem, só 2 ou 3 que ia para o profissional, então foi um processo bem difícil. Depois eu fui para o interior de São Paulo, né, através do Tupã, lá, que é lá para aquela região oeste de São Paulo, né, Marília, Tupã, fiquei lá 1 ano, depois vim para o oeste de Itápolis, e eu acho que minha carreira iniciou quando eu retornei do oeste de Itápolis, que a gente foi campeão
Na época era primeira divisão, intermediária e segunda divisão, né? O Paulista ou o Brasileiro? O Campeonato Paulista. Uhum. E nós fomos campeão. Intermediário seria a intermediária seria hoje a A2. Ah, ok. Entendeu? E nós fomos campeões e eu fiz um baita campeonato e retornei pro Santos. E aí eu acho que ali sim, né, iniciou a... Você estava com quantos anos nessa altura? Eu estava com 22 anos, né? Uhum. E aí retornei pro Santos e na época o professor Evaristo Macedo era o treinador. E aí ele me reintegrou no grupo e dali eu fiquei mais 3 anos no Santos. E aí eu acho que iniciou a minha carreira, porque depois de uma exposição em qualquer clube gigante, né? Você acaba sendo reconhecido, as pessoas, sim, né? Uma baita vitrine, né? E aí começou realmente a minha história como atleta dentro do futebol. Certo. E você chegou a ter experiências fora do Brasil também, ou sua carreira foi só aqui no Brasil mesmo? Eu andei um pouquinho aí pra esse mundo, né, cara? Aí, como jogador também? Como jogador, né? Em 97 eu fui para a Arábia Saudita, no Jeddah, na cidade de Jeddah, no Al-Ahly. Fiquei lá 1 ano, né? Foi um período difícil, porque foi a minha primeira experiência internacional, né? E realmente era tudo muito... O Al-Ahly é esse time que o Firmino foi ou não? É, isso aí. Legal. Esse time que eu joguei, né? Em 97, né? É um país super fechado, a Arábia Saudita é o país mais fechado do mundo, né? Muito difícil de se morar. Naquela época, então, não tinha internet, né? Eu me lembro que eu comprei um computador, que era já uma coisa assim, fora do normal, para jogar Miquelina. Porque não tinha internet, não tinha nada, né? Era para passar o tempo mesmo, porque realmente era difícil, né? Imagina, cara. Então, foi minha primeira experiência internacional. Aí retornei para o Brasil, fiquei mais 2 anos aqui, atuando no Curitiba, no Internacional de Limeira. E aí apareceu uma proposta para mim ir para a Grécia. Uhum. Fiquei 3 anos na Grécia, joguei no futebol grego durante 3 temporadas. Retornei para o Brasil novamente, fiquei mais uma temporada aqui no União São João e fui para a China terminar meu ciclo como jogador, né? Com quantos anos? 33 anos para 34. 33 para 34. Já estava bem no finalzinho já da carreira, né? E conheci uma turma super legal lá, meu time foi vice-campeão, era o 2º ano da Liga Chinesa, né? Também estava iniciando o processo lá de futebol, mas foi maravilhoso. Foi em 2003. 2003, eu não tinha nem ainda iniciado minha carreira. E aí a gente conseguiu participar desse processo, foi importante no futuro, porque depois eu retornei, né? Sim. Como auxiliar e como treinador também. No mesmo clube? Em outros clubes, né? Sim, mas através das mesmas pessoas, né? Que legal. Então isso daí foi uma coisa bacana que me beneficiou agora, 3, 4 anos atrás, né? Que legal. Então, e depois eu trabalhei no Emirados Árabes como auxiliar técnico do Al-Ain. Então, é isso que eu queria falar com você agora. Entender em que momento você já se decidiu que queria fazer a transição de carreira para treinador, enfim. Por que normalmente, né, os jogadores chegam no final da carreira assim, às vezes nem sabem muito o que quer fazer, né, cara? Você já estava decidido e como foi que surgiu a oportunidade de você Grécia. Já transitar de atleta para... Exatamente. Com 32 anos eu tinha um treinador da Iugoslávia. Com todo respeito, cara, eu falo, pô, esse cara aí não é treinador não, cara. Por quê? Ele fazia cada coisa, cara, assim, que ali me deu, falei, pô, eu vou ser treinador, cara, porque se esse cara tá falando essas coisas aí me deu um start, sabe? Então eu comecei a ter o olhar de jogador, mas já visualizando o que eu poderia fazer como treinador, sabe? Sim. E realmente aquele cara foi importante, porque ele fazia tanta coisa assim que eu não concordava, que era na hora, assim, eu sentia, pô, ele falava algumas coisas, eu falei, pô, esse cara tá louco. Peguei uns assim também. Sabe? Esse cara tá falando uma coisa aí que não tem como dar certo. E ali foi me despertando, aí eu comecei a anotar treino, comecei a ver mais a parte tática, e aí quando eu terminei com 36, eu já estava bem com a cabeça direcionada para isso, né? Então acho que ele foi na época, eu xingava muito ele, né, cara, porque eu não concordava com um monte de coisa que ele falava, mas eu acho que ele foi um cara que me deu um start para poder despertar esse novo ciclo na nossa vida, né? Porque quando você termina de jogar, você acaba sacramentando uma carreira, né? E às vezes a gente conversa sobre isso, né, entre nós, jogadores, ex-jogadores, porque é difícil para qualquer jogador, né? Muito. Esse momento, né? Você mata
ali tá colocando um ponto final num sonho de criança, cara. Então isso, para muito jogador, é muito difícil. Eu vou falar por mim, assim, não foi tão complicado para mim. Eu também, desde os meus 27, 28 anos, eu parei com 32. Eu já tinha meio que definido também que eu queria também a fazer algo relacionado ao mercado financeiro, ajudar os atletas a mudar o mindset, né? Eu tive experiências com amigos, né, companheiros de clube, que eu vi muita dificuldade nessa questão financeira, né? Os atletas não tinham tanta informação, não tinham tanto conhecimento, faziam muitas coisas erradas com os recursos. Falei, cara, eu quero ajudar. Foi aí que eu comecei a estudar e foi assim que eu migrei para o mercado financeiro. Então já estava decidido. No seu caso, né, as experiências que você teve, você já foi tão difícil, né, nesse momento para você? E como foi também os outros amigos seus, assim, que você já vivenciou isso aí, esse momento? Para eles foi fácil, foi difícil? Como que foi essa? Esse assunto é um assunto muito legal, eu gosto de tocar nisso aí sempre, porque as pessoas que às vezes que veem a gente só no ápice da nossa carreira, né, ou quando você está jogando numa equipe grande, olha só, né, isso acontece com 95% da classe. Estou falando de jogador de futebol. Vamos transportar isso para o mundo corporativista, né? Então, assim, você vem de uma família humilde, 90% dos jogadores vêm de família humilde. Sim. Não tem preparo nenhum para lidar com o dinheiro, não tem preparo nenhum para lidar com a imprensa, porque você mal estudou. Sim. Você não tem, às vezes, uma condição de poder investir na tua comunicação. É verdade. O cara com 20 anos, vamos transportar isso para 2023, tá? Uhum. Que hoje a situação é diferente, porque muitos jogadores hoje têm uma condição boa. Sim. Já vem de família, que a família hoje ela incentiva o menino para jogar. Na nossa época era o contrário. Os pais, principalmente o pai, né? Sim, sim. Pô, não vai jogar não, esporte de malandro, né? Com 20 anos tem que trabalhar, aquela cultura. Sim, sim. Era perfeitamente normal, mas a gente não entendia, né? Exato. Então você inicia sua carreira com essa falta de preparo, você tem que ficar forte mentalmente, porque, por exemplo, se você vai jogar num time de massa, a minha estreia foi no Morumbi com 80 mil pessoas. Caramba! Então, assim, como é que eu vou me lidar com isso? Como é que é isso, cara? É um mundo novo, né? Pra você, um moleque que saiu pé no chão, jogando várzea e de repente está num estádio com 80 mil pessoas, as pessoas te perguntando um monte de coisa, você mal sabendo, né? Então, a gente não tinha isso. Zero. Então, e quando chega com 35 anos, que eu acho que é o ápice, né, de qualquer jovem, um jovem adulto, você tá novo pra sua vida, você não entende. É verdade. Você fala, pô, tô velho, cara. Você mesmo como atleta, as pessoas, pô, 36 anos. O pessoal já rotula, né? Tá velho pro futebol, mas pra vida, cara. Aí você acaba absorvendo aquilo, pô, tô velho, né? Putz, eu tô acabado já, né? Então, e não é, né, cara? Você tá iniciando a sua vida, porque as coisas que aconteceram na minha vida depois de 36, 37 anos eu aproveitei muito mais quando eu tinha 22, né? Porque você já estava com uma mentalidade totalmente diferente de quando você era jovem, né? Total. Então, e você acaba eliminando, né, uma carreira, coisa que não acontece. Um dentista, ele é dentista a vida inteira, ele não muda de carreira. A gente, um advogado, né, pode de repente assumir algum cargo em alguma empresa, mas ele continua sendo advogado. A gente não, a gente para e fica aquele negócio, e agora? O que eu vou fazer? É isso. Porque a gente não se preparou para nada. A maioria... essa é a realidade. O que você acabou de relatar para mim era o quê? Cuida do seu dinheiro, porque com 36, 37 anos você acabou e, acabou a vida, né? Uhum. Então a gente ficava com aquele trauma, né? E eu nunca tive isso, graças a Deus. Por mais simples que meus pais eram, mas eu sempre ouvi muito meu pai e minha mãe nesse sentido, né? Era aquele lance, guarda o seu dinheiro, né? Porque quando você parar, você vai saber o que você vai fazer. Agora, a gente não pode te falar nada. Eles também eram de pessoas simples, não tinha, né? Então, isso daí foi uma coisa que eu guardei comigo. Quando eu parei de jogar, eu sempre ouvia, em Santos é um exemplo clássico disso, né? Que foi aquele Dream Team maravilhoso do Pelé e companhia, e os caras ganharam muito dinheiro, só que no final agora,
a maioria estavam todos passando, né, uma necessidade, porque o investimento que eles fizeram foram imóveis, compraram 30 imóveis e não tinha dinheiro guardado. Ou seja, continuaram o mesmo padrão de vida e as coisas foram acontecendo, depreciando, não sabiam utilizar. No meu caso, eu tive a grande felicidade depois, né, de começar a entender um pouquinho o mercado financeiro e conhecer o GCB, né, cara? Sim, isso aí também me deu uma segurança muito grande para mim fazer essa transição, atleta, treinador de futebol. Perfeito. Né? Porque eu considero o auxiliar hoje também um treinador de futebol, sem né? dúvida. Eu me preparei para ser treinador e eu sou um treinador de futebol. Então, quando eu me projetei para ser treinador de futebol, pela minha experiência como atleta, eu falava, eu não posso ser um treinador de futebol se eu estiver precisando do futebol. Claro. Eu não vou conseguir trabalhar, porque realmente é muito difícil, né? Sim, hoje, graças a Deus, eu estou numa equipe que me dá todas as condições para poder só pensar no futebol. Perfeito. Mas 80% da minha classe, eu sei que também batalha para poder pagar as contas, né? Sim. Então, o que acontece no meu caso é um caso esporádico. Fora da curva, né? O normal é você, né, lutar a cada jogo, no caso, né, do futebol, a cada semana, a cada mês, tá matando um leão por dia para conseguir, né, se destacar para o próximo contrato. Eu acho que para treinador, né, ainda mais difícil. Ainda mais difícil, porque no final das contas, qualquer coisa que acontece assim, de desempenho do time, primeiro a assumir a responsabilidade são o treinador e a comissão técnica. Então acaba que tende a uma instabilidade ainda maior nessa questão, né? Então realmente você ter tido essa preparação, né? A questão financeira não ser algo prioritário hoje para você trabalhar, com certeza te ajuda a trabalhar com a cabeça muito mais tranquila, né? Muito mais. Além do preparo, que eu sentia muita falta disso, né, Xandão? Eu cobrava muito, falava, por que a gente não tem esse conhecimento? Por que a gente não tem essa literatura? Por que a gente não pode estudar para ser treinador de futebol? Eu sempre pensei nisso, né, cara? E eu comecei a procurar isso em outros lugares, em outras literaturas, aliado com a parte financeira, porque eu falei, se eu não tiver condição de pagar minhas contas no final do mês, como é que eu vou estar viajando para qualquer lugar no Brasil, cara? Não tem como você fazer isso. Você acaba se prostituindo nas suas ideias, você acaba não sendo você, porque você necessita do trabalho, né? Não que eu não precise, eu preciso do meu trabalho, sim, me sinto muito preparado para o que eu estou fazendo hoje, só que é diferente quando você tem uma segurança financeira, né, que você tem uma retaguarda, que se você trabalhar, ok. Se você não trabalhar também, você continua tocando sua vida, continua se preparando mais ainda, faz uma reflexão do que você fez, né? Então eu acho que isso é importante, né? Em qualquer segmento. Não, com certeza. Principalmente no futebol, quando se trata de futebol no Brasil, né? Que a maioria dos clubes tem problema financeiro. Exato. Cara, já vamos aproveitar então e entrar um pouquinho sobre o seu momento atual, né, da sua carreira. Hoje você está trabalhando com o professor, com o Lucha. Na verdade não é de hoje, né, que você tem trabalhos aí contínuos com ele. Me fala um pouquinho dessa relação, como você conheceu o Luxemburgo, como iniciou essa parceria, né, desse trabalho que você tem feito com ele. E depois a gente vai entrar um pouquinho nos seus planos futuros, né? Eu sei que você se preparou para ser treinador, inclusive recentemente você teve um trabalho no ASA de curta duração, né? Mas de qualquer forma você já está se posicionando para ser treinador. Você é treinador, mas você está se posicionando para assumir clubes como treinador principal. Mas me fala um pouquinho sobre essa sua relação com o Lucha e, enfim, como que tem sido esse trabalho aí com ele. O Vanderlei, para mim, é um dos 3 melhores treinadores da história do futebol brasileiro, né, cara? Sem sombra de dúvida, é um ícone para mim. Concordo. A maioria da nossa geração como atleta, se você perguntar, acho que 70%, 80% vai apontar o Vanderlei como o melhor treinador que eles tiveram, né? E está sendo um enorme prazer. Desde 2016 nós nos conhecemos. Quando eu saí da seleção brasileira, eu estava em disponibilidade no mercado e ele foi para a China. Ele recebeu um convite para ir para a China e ele ficou sem auxiliar técnico e ele, dentro das pesquisas que ele fez, ele chegou no meu nome, né? E me convidou para participar daquele trabalho que ele foi para a China, né? E eu não conhecia o Vanderlei, uma relação profissional, né? Eu fiquei lisonjeado, porque realmente ser procurado por um cara desse tamanho, né, cara, é muito
é muito gratificante para qualquer profissional, né? Isso já logo de cara já mostra sua competência, porque vocês não tinham nenhuma relação de amizade até então, né, e o cara te buscar, só de fazer um filtro, né, fazer uma pesquisa e encontrar o seu nome, o nome ideal para acompanhar para aquele trabalho da China, mostra a competência que você tem também. Sem dúvida foi uma puta de um reconhecimento, mais do que legal. Né, porque quando vem de profissional para profissional o reconhecimento, isso em qualquer área, né, cara? Quando você reconhece um cara que você quer que aquele cara trabalhe com você, é que você já tirou informação da pessoa. Então, para mim foi maravilhoso. Só esse ponto para mim já foi muito gratificante. E também ter participado daquele processo que também economicamente foi maravilhoso na minha vida também, né? Sim. Ali me deu um upgrade, que realmente foi um contrato maravilhoso que eu fiz com o Vanderlei lá na China. Que legal. E pena que a gente não conseguiu concluir o ciclo, né? Que era de 3 anos, nós ficamos lá só 9 meses, né? Mas foi muito importante na minha vida. Primeiro, ter recebido esse convite para trabalhar com um dos ícones, na minha opinião, né? De treinadores, cara, do Brasil, né? Eu sempre falo, e eu gosto de tocar no nome do também, que a gente sempre conversa sobre isso, né? Os treinadores brasileiros, né? É um tema que está em discussão o tempo todo aí. E nós tivemos maravilhosos treinadores aí, né? Eu falo sempre do Lula, que ninguém toca nesse assunto. Lula foi o treinador do Santos Futebol Clube na época do Pelé. Ele ficou 12 anos no cargo de treinador, ele ganhou mais de 50 títulos. O cara participar daquele Dream Team, 50 títulos. Cara, e eu não vejo absolutamente ninguém tocando o nome desse cara. Se esse cara tivesse nascido na Inglaterra, você pode ter certeza que o mundo conhecia esse cara. E ninguém toca no nome desse... Vou ser sincero, eu mesmo não sabia o nome do treinador da época do Pelé. Acabei de descobrir. É um cara que, na minha opinião, os caras falam, só jogar a camisa pra cima que o time jogava. Tá, e gerenciar essa turma toda? Como é que faz? É verdade. E os egos dos jogadores? E todo o processo que quem trabalha com futebol sabe que tem que ter. Então ele não tinha competência nenhuma. Então esse cara, pra mim também, eu sempre toco no nome dele, porque eu acho que é uma... Você não pode esquecer as pessoas que fizeram história, né? E esse cara, pra mim, é um cara referência também. Ele chegou a pegar a seleção ou não? Não, o Lula só trabalhou no Santos. 12 anos, já 12 anos você trabalhar no clube no Brasil, cara, é utopia isso daí, né? Não existe mais, né? Então, o Vanderlei, ele e o Tele Santana, pra mim, foram os 3 caras que eu vejo como referência, sabe? Tem outros? Lógico que tem mais, mas eu tô falando que é o que eu vivi, né? Sim. E hoje tô tendo um enorme prazer de estar trabalhando com esse cara, né? Então, o processo foi esse, né? Do conhecer ele. E depois eu tive 2 convites para participar de novo, voltar para a China, mas aí como treinador. Ali eu iniciei minha carreira como treinador realmente, né? E na minha volta, eu fiquei 2 anos na China. 2016 eu trabalhei com ele lá. Certo. 2017 e 2018 eu fui como treinador. Fiquei 2 temporadas lá, em outra equipe, né? E retornando para o Brasil, novamente o Vanderlei me procurou para ir, porque ele recebeu um convite para trabalhar no Vasco da Gama. E novamente eu falo sempre isso, né? Eu acho que eu só consigo trabalhar como auxiliar porque é o Vanderlei. Perfeito. Eu acho que eu não conseguiria trabalhar mais com outro profissional porque realmente eu já me sinto treinador. Então, com ele é uma situação que realmente, quando ele convida você, não tem como você falar, não vou. É difícil de recusar, né? Então, assim, a exposição que ele traz para o lugar que ele vai trabalhar, né? E os clubes que ele foi trabalhar também, o Vasco da Gama, Palmeiras, Cruzeiro e agora o Corinthians. Cara, lembrando agora desses clubes que vocês passaram, né? Você junto com o Luxemburgo, me fala um pouquinho sobre essa relação de vocês em cada processo dentro desses clubes que vocês passaram com os meninos da base. Me fala como que é lidar com esses meninos, porque o Lucha tem essa particularidade, né? Ele consegue revelar muitos jogadores, né? Por onde passa. Me fala um pouquinho como que foi essas experiências nesses clubes aí, desde que você começou a trabalhar com ele. Outro ponto bem bacana de ser tocado, porque eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, né? E quando se fala de Brasil, isso tem que ser muito relevante. E as pessoas que
gostam dos clubes têm que colocar isso no papel. Sim. Estou falando agora como profissional, realmente. Não, com certeza. Nós não estamos trabalhando com todo respeito na Noruega ou na Etiópia, onde aparece um jogador a cada 50 anos. Sim. Nós estamos falando do Brasil, que na minha opinião é o maior celeiro de jogador de futebol do mundo. É inesgotável. Toda hora aparecem bons jogadores. E o mundo sabe disso. Sim, se isso não fosse verdade, os grandes times da Europa não vinham aqui e contratavam jogadores de 17 anos por 45 milhões de euros. Pagaram agora no Vitor Roque 75 milhões de euros. Inclusive, se eu não me engano, foi o Lucha que... Aí eu ia chegar lá, né? Porque nesses clubes que nós vamos, que nós fomos trabalhar, né, no caso, desde o Vasco da Gama, a gente tem essa integração com a base. O Vanderlei gosta disso. Eu, quando trabalhei na CBF, aprendi a olhar a base com outros olhos, né? Porque realmente é diferente. E conheci realmente como é que funciona o processo de base. Então, eu acho que foi uma união bem bacana do nosso trabalho, porque a gente gosta disso, né? A gente filtra muitos jogadores da base para o profissional, a gente traz muitos jogadores para trabalhar e treinarem com a gente, e nesses treinos, o Vanderlei tem um olhar espetacular, né, cara? Sim. Ele bate o olho no cara e fala, esse cara é craque, pode nem desce mais. E ele, uma coisa que é bacana, ele tem coragem de colocar o jogador. Ele banca, né, cara? Isso é uma coisa... Ele vai jogar, a responsabilidade é minha, vai lá e faz o que você sabe fazer. Então eu acho que esse processo... O que é difícil, porque no final das contas, a maioria dos treinadores estão com medo de perder cargo, né, e acabam evitando correr o risco de colocar o menino da base. Exatamente, enfim. Isso, né? Então isso aí não são todos que têm a caixa, como o Vanderlei, o Felipão, né, que são caras que pode colocar, que não tem problema nenhum. E hoje os clubes estão vendo o quanto que foi importante, né? E está sendo importante, porque agora no Corinthians também, a gente praticamente aí estamos trabalhando com 33% do elenco de jogadores abaixo de 21 anos. Cara, muito alto esse... Então é uma coisa maravilhosa, que a torcida só vai ter, ou as pessoas que acompanham o futebol, só vão ter essa proporção daqui a 3, 4 anos. Do trabalho no Corinthians. Do trabalho no Corinthians, estou falando do Corinthians só, porque eu não vejo ninguém tocar nesse assunto, né? E é um assunto que, se você for colocar no papel, desses 33%, você pode ter certeza que o Corinthians já pagou o ano. Um jogador, ele paga o ano do Corinthians. Pô, que legal, cara. Então eu acho que esse processo com o Vanderlei é muito importante. Nós fizemos isso no Palmeiras, foi bastante falado, especialmente pelo Danilo. Foi um jogador que ninguém comentou com a gente quando nós chegamos no clube, nós descobrimos o jogador, né? Eu vi ele num treino coletivo, falei pro Vanderlei, o Vanderlei mandou trazer para um treino à tarde. Quando ele bateu o olho, ele falou, não desce mais. Tinham falado do Patrick de Paula e o Gabriel Menino, que era da mesma posição. Só que o Danilo era o terceiro e ninguém falou. Olha só. Então trouxeram os dois melhores. Só que o Danilo era o reserva. Só que quando eu vi o Danilo, eu falei, o Danilo é igual aos caras, se não for melhor. Aí falei pro Vanderlei, não, você tem toda a razão, pode trazer. E ficou, e hoje é o cara que tá jogando, né, na maior liga do mundo. Premier League, sim. Premier League. Então, esse processo é um processo bem bacana, que o Brasil tem que se atentar para isso. Os profissionais que estão nos clubes não podem desperdiçar a base. Com certeza, cara. Porque isso é uma coisa que tá evidente, cara. Você vai numa base de qualquer clube que está na Série A, tem, no mínimo, 2 ou 3 jogadores de excelente capacidade. Com certeza, concordo. Então, eu acho que os clubes deveriam exigir dos profissionais, independente se o cara é treinador estrangeiro, se o cara é treinador brasileiro, tem que utilizar a base do futebol brasileiro. Porque não pode um clube investir 20, 25 milhões por ano e não tirar um jogador. É verdade. Aquele jogador tem que pagar pelo menos o custo da base. Perfeito, né? Concordo totalmente. É uma situação que a gente vê com muita clareza. Não sei se você já chegou a fazer um levantamento desses trabalhos que você acompanha o Lucha, em números assim, vamos dizer, em milhões de reais. Quanto você estima que você por baixo, 150 milhões de euros. De euros? Cara, por baixo. É muita coisa, né, meu? Porque teve jogadores que foram vendidos que não foram nem divulgados. Eu tô falando dos grandes, hein? Por baixo, 150 milhões de euros.
Tem que dar muita atenção a isso, porque no final das contas, olha só, né, o quanto de receita vocês conseguiram gerar para os clubes, né, pro ano passado. Então realmente é uma coisa que não pode ficar despercebido, né? As pessoas têm que dar mais, eu digo, as pessoas responsáveis por essas áreas, né, dos clubes têm que dar mais atenção a isso, porque realmente faz muita diferença, cara. Por isso que nossos clubes estão onde estão, né, cara? Porque eu acho que essa valorização, as pessoas falam muito do plano tático, do plano de jogo, e os clubes foram deixados à mercê vamos levar, vamos indo. E não tem uma organização operacional na parte financeira. E eu acho que isso, eu já sempre falei isso, né? Inclusive para grandes amigos aí que têm uma condição boa de investir no futebol, comprar clube e tudo, sempre falei isso. Se você conseguir profissionalizar uma equipe de futebol, na minha opinião, é o que dá lucro certo. Agora, o que não acontece hoje no Brasil. Poucos clubes, né, conseguiram se organizar, e os que estão se organizando, Flamengo, 2013 devia quase R$1 bilhão. 2023, depois de 10 anos, os caras têm um lucro, superávit de quase 1 bilhão e 300 milhões. Uma gestão, né? O que uma gestão, uma gestão profissional, né? Realmente, e vendendo jogadores, vendeu o Vinícius Júnior, vendeu o outro meia também por 45 milhões de euros. Quer dizer, foram utilizando a base. Paquetá? Não foi o Paquetá, foi o outro menino que foi pro Real Madrid. Esqueci o nome dele. Tinha 17 anos também. Foi o Paquetá também. Sim. Eu acho que em três vendas eles levantaram 100 milhões de euros o Flamengo. Cara, isso. Então, assim, e hoje, né, é uma outra coisa que é legal também tocar nesse assunto, né? Quando o mundo inteiro, isso é uma coisa, agora estou puxando um pouco para o lado realmente de futebol brasileiro, de cultura de futebol brasileiro. Vou fazer um resumo do que eu tenho para falar sobre isso, o meu pensamento. O mundo inteiro está abrindo as portas para os jovens jogadores, em todas as ligas, né? A gente no Brasil, o que a gente está fazendo? Primeiro, liberar o número de estrangeiros para o clube contratar. Quando você faz isso, parece que liberaram agora para 8. Você diminui o número de jogadores oriundos da base que pode subir, né? Eu acho um erro. Acho que tem que diminuir. Chegar e falar 4 estrangeiros. Por quê? Para vir para cá, para jogar, para ser um jogador estrangeiro, tem que ser top. É a minha opinião. Ascaeta, sabe, jogadores desse nível, sim, que veio para cá e realmente vestem a camisa. Matias Rojas, que está com a gente agora no Corinthians. Ô, Maurício, mas essa sua opinião sobre a legislação, né, da permissão de mais estrangeiros aqui na Liga do Brasil, você acha que vale para outras ligas também? Não, eu estou falando específico do mercado brasileiro. Né? Ok. Pelo fato de eu já ter citado aqui, eu acho que é um grande desperdício o que a gente faz com as nossas bases, né, de clubes, né? Que eu acho que é uma fonte inesgotável de grandes jogadores. Eu acho que quanto mais você valorizar esse trabalho da base que nós temos no Brasil, nos clubes brasileiros, que são ótimos profissionais que formam milhões de jogadores. Por exemplo, eu e o Vanderlei, o nosso processo do Corinthians, a gente não forma ninguém. A gente oportuniza os jogadores que vieram da base com grande potencial de poder jogar. Mas quem fez o trabalho foi os treinadores da base, os preparadores físicos, todo o processo, preparador de goleiro, enfim. Esses caras que realmente produzem e acham esses jogadores. E a gente oportuniza. O que eu vejo é que essa transição, ele não é feito como tem que ser feito aqui no Brasil. Por uma série de questões que a gente já tocou no assunto, né? E essa mudança de legislação, acho que iria fazer uma grande diferença também. Eu acho que seria muito salutar para o futebol brasileiro. Eu perguntei porque eu encerrei minha carreira numa liga da Indonésia e lá também tem essa limitação de estrangeiros. Se eu não me engano, são três estrangeiros mais um asiático, né, por obrigatoriedade. Então 4 no total. Cara, tecnicamente é muito abaixo. E eu acho que, por exemplo, né, nesse exemplo da Liga Indonésia, que não tem tanta tradição no futebol, realmente essa limitação acaba até atrapalhando, porque, queira ou não, os brasileiros, né, ou qualquer outro estrangeiro que chega com uma qualidade técnica que vai agregar a liga, isso acaba que no
sendo um processo natural depois até para uma naturalização para melhorar a qualidade da liga, né? Então a sua opinião então é específico para o Brasil, porque realmente eu concordo, o Brasil é um celeiro, né, cara? Então, aí os interesses se invertem, porque, por exemplo, da Liga da Indonésia, com todo respeito à Indonésia, sim, claro, eles têm que levar os jogadores que têm uma qualidade melhor para elevar o nível da competição, né? E acabam fazendo isso. Você sabe que o Brasil é o país que mais tem jogadores naturalizados, né? Eu não sabia. Em outros países. A Itália, que é um país com muita tradição no futebol mundial, tem 5 jogadores brasileiros, né? O Jorginho, o Emerson Palmieri, o Rômulo, que parou de jogar agora no passado. O Éder não está no elenco atual. O Éder, que já é naturalizado, sim, mas agora não está sendo mais convocado, enfim. E o zagueiro que era do São Paulo. Puxa, foi para lá para um time da Fiorentina, também naturalizado italiano. Ou seja, nós estamos... O Rafael Toloi. Rafael Toloi. Então nós estamos falando de uma equipe tradicionalíssima no futebol, uma seleção tradicional. Tem 5 jogadores brasileiros, né? Tetracampeão do mundo. Portugal tem o Pepe, que é brasileiro, né? Tem outros jogadores da base do futebol de Portugal que são brasileiros e são arrastados para lá no sub-15, né? Então é uma série de coisas que ninguém toca nesse assunto, né? E a gente vê isso acontecer. Na Rússia tem jogadores que são brasileiros. Sim. No mundo árabe que eu estava ano passado, nos Emirados Árabes, tem 5 jogadores brasileiros, foram naturalizados, e outros que têm proposta. Por quê? Aí os interesses são outros. Aqui no Brasil, nós teríamos que valorizar isso, diminuir essa margem para estrangeiros, porque nós temos muitos jogadores que são produzidos na base. Eu concordo, porque no final das contas, quanto mais abrem, né, para a limitação de estrangeiros no Brasil, acaba tirando espaço para um menino da base, né? Que queira ou não, vai acabar não tendo a oportunidade que precisava e muitas vezes nem chega a virar profissional, porque já mataram ele lá na base, justamente por esse motivo, né? De não ter tanto espaço, né, no elenco principal, por ter muitos estrangeiros no elenco atual. Então realmente faz sentido o que você falou, né? No final das contas, lá fora até faz sentido em algumas ligas, mas no Brasil realmente isso acaba prejudicando a base. É diferente, né? Aqui realmente é um país especial pro futebol. É um país, eu só estou falando realmente por conhecimento de causa, porque eu vivo isso, eu acabo lendo muito sobre isso, e eu vejo alguns pontos na parte principalmente de legislação que poderiam ser melhor e irão melhorar a condição dos clubes, né? Porque você conseguindo produzir mais jogadores da sua base, com certeza os clubes teriam mais possibilidades de gerar receita, né? Falando um pouquinho da base ainda, Maurício, por exemplo, hoje um menino de 13 anos, 14 anos não podem ser alojados ainda, né? O que você acha sobre essa cultura, né? Essa legislação que não permite os meninos mais jovens alojar, porque, enfim, o que você me diz sobre isso? Porque no final das contas, eu vou ser sincero, eu não vejo muita lógica nessa legislação, né, já em vigor. Queria saber a sua opinião, não sei o que você pensa. Outra situação também que eu acho importantíssimo ter essa mudança, né? Porque onde outros esportes olímpicos você pode alojar atletas, e num esporte profissional como é o Brasil, como é o futebol no Brasil, né? Com clubes assim que tem uma condição ótima de poder dar um alojamento com um jogador de 9 anos, 10 anos e iniciar um processo mais cedo de formação desse jogador, né? Eu acho também um erro grotesco do que está acontecendo aqui. Isso tem que ser mudado, não pode um jogador com 14 anos, a partir de 14 anos, onde a gente está falando que o jogador de 17 anos já é vendido, porque o futebol europeu vem e compra. É tudo muito precoce, né, cara? Eu gostaria que o futebol europeu parasse de comprar jogadores brasileiros, né? Para equilibrar. Parar melhor. Se ele fala que o jogador brasileiro não tem um conhecimento de parte tática, então não para de trabalhar. Vamos fazer o seguinte, nos próximos 10 anos, ninguém compra jogador brasileiro. Vocês vão ver o quanto que daqui a 5 anos, como vai estar a Liga Nacional. O Campeonato Brasileiro vai... Porque jogadores que não são conhecidos hoje, daqui a 6 meses no Brasil, com certeza vão ser jogadores especiais. Porque você vai ter que formar e trabalhar esse jogador dentro dos seus clubes. Então vamos fazer isso para ver como é que vai ficar a liga, né?
Então, realmente é uma coisa que a gente não entende muito bem, né? Assim também, agora puxando um pouquinho, né? A legislação do treinador de futebol, que não é regulamentada no Brasil. Ou seja, o treinador de futebol, para o futebol, ele não é regulamentado. É um triste caso que aconteceu, né, na queda do avião da Chapecoense. Sim. O Caio Júnior faleceu, né, que era o treinador da Chapecoense. E até hoje a família briga com a indenização sobre de morte, né? Sério? Porque o seguro entrou como se o treinador de futebol não existisse, no caso. Piada, né, cara? Piada. O cara tava lá, era o treinador, já tinha um currículo extenso, um cara super conhecido. A profissão treinador não existe para a seguradora. Não existe. Cara, que loucura. Pô, aí você acaba escutando tanta coisa do treinador de futebol e a gente tá lutando por isso, né? Tem agora a lei Caio Júnior que está passando no Congresso para poder ser regulamentada, para a gente poder realmente existir perante Com certeza. Porque a gente é taxado, 27,5% do nosso salário é cobrado, e a gente não tem os direitos de ser... Só os deveres, né? Quando você coloca em qualquer lugar, você tem que colocar lá, trabalha com esporte, porque não é reconhecido, né? Então, são coisas que acontecem no futebol, o país do futebol, que a gente pede que seja melhorado as condições para a gente poder evoluir mais ainda, para a gente poder ter igualdade de condições, porque eu acredito que quando os clubes brasileiros tiverem a mesma situação financeira que os clubes europeus, com certeza eu acho que a gente vai conseguir equiparar todo o processo que a gente está conversando em relação à disparidade de ligas, né? Concordo, mas assim, eu coloco um parênteses nessa questão de equiparar em termos financeiros, mas no final das contas eu não acho que temos tantas pessoas capacitadas aqui no futebol brasileiro ainda para fazer gestão de clubes de futebol. A gente tem visto aí uma evolução com essas SAFs, né? Clubes empresa e tal, mas infelizmente eu acho que ainda temos muita precariedade em profissionais. Mão de obra, né? Exato. Não sei o que você pensa sobre isso. Eu vejo que tem melhorado muito, sabe? Tem no nosso caso lá, o Alessandro é um ex-atleta que se preparou muito, um cara muito capacitado, né? Eu tô vendo o dia a dia dele, né? Um cara realmente que se preparou muito para essa nova função, né? E outros profissionais também que a gente acompanha, só que ainda é muito pequeno, né? Exato. Precisa ainda ter mais gente preparada para poder gerenciar isso, e com certeza os clubes que se profissionalizarem vão ter esses profissionais. Acontece que eu acho que está tendo uma inversão de valores, porque às vezes o clube, a gente estava falando sobre isso, né? Que todo profissional que tem uma história dentro do clube, e ele, por exemplo, o ex-atleta que quer se preparar para ser um executivo, ele tem o histórico de ex-atleta, precisa se preparar para poder assumir aquela função, né? Para ter realmente capacidade de gerenciar e de conduzir o processo. Só que a gente vê que quando acontece um processo de SAF, as pessoas que compram o clube, eles tiram todos os profissionais e põem profissionais realmente do mundo corporativista, que eu acho que é completamente diferente, né, quando você fala de clube de futebol no Brasil, né, cara, é um processo que você tem que ter esse cuidado, né? E é só essa situação que eu vejo, que tem que ter profissionais capacitados que se preparem, mas que também tenha um entendimento também, né? Um pré combinar ali, falar, não, vamos vender, mas precisa manter, porque o clube tem uma história, a gente quer preservar esses profissionais que se prepararam muito, são ótimos profissionais, para que a história do clube continue, né? Concordo com você nesse ponto, cara. Agora vou entrar num tema muito atual, que, né, as mesas aí de programas esportivos falam muito. Que eu queria saber o que você pensa sobre o número, né, de treinadores estrangeiros que estão vindo trabalhar no Brasil, né? Não sei qual a sua opinião sobre isso, se você é contra, se você é a favor, o que você acha sobre essa
essa mudança que tem sido, né, nos últimos anos aí, muitos clubes dando preferência para o treinador estrangeiro ao invés do treinador brasileiro, enfim, o que você pensa sobre isso? Eu vejo com bons olhos. Eu acho que são ciclos que acontecem em qualquer ramo de trabalho, né? Hoje está um ciclo dessa situação de trazer treinadores estrangeiros, acho perfeitamente normal, sabe? De trazer profissionais para cá. A gente sempre trabalhou em outros mercados, sim, claro, né? Claro. E a gente acabou de falar aqui, né? Emirados Árabes, o mundo árabe, o mundo asiático, Japão, China, Coreia, né? Que são agora a Indonésia, que abriu muito no futebol, né? E levou alguns treinadores brasileiros também. A única situação que eu vejo, que eu ainda questiono muito a CBF Academy, né? Que é o que proporciona nossos cursos, é a regulamentação em relação a trabalhar na Europa, né? Se um treinador europeu ele pode vir aqui e trabalhar com a licença da UEFA, por que nós, treinadores brasileiros com a licença da CBF Academy, não podemos ir lá e ter o direito de trabalhar? Eles exigem que a gente faça o curso na UEFA. É só essa questionamento. Sim. Eu acho que é um direito que se você consegue. É muito válido esse seu questionamento, cara. É uma reserva de mercado que os caras fizeram com a gente, que realmente poldaram a gente de trabalhar na Europa. Maurício, mas qual é o treinador que... Você pode me perguntar isso. Qual é o treinador hoje no Brasil que teria capacidade de trabalhar na Europa? Muitos, na minha opinião, muitos, né? Agora não pode. Nos principais clubes hoje da Europa. Que eu acho um exemplo, o Tite, que fez na minha opinião, um ótimo trabalho, tá? Resultado realmente não foi bom, né? Quando se fala em 2 Copas do Mundo e você tem o privilégio de dirigir uma seleção brasileira e não ganhar uma Copa do Mundo, realmente as pessoas vão julgar pelo resultado. Isso que eu ia falar, porque no final das contas, se for pegar o aproveitamento, foi maravilhoso dele, todos os quesitos, o trabalho que ele deixou na CBF, que foi maravilhoso. Quem trabalha com futebol sabe o que eu estou falando. Sim. Né? Agora, a torcida realmente ela é muito coração, então vai falar, o cara não ganhou 2 Copas do Mundo, o cara não fez um bom trabalho. Eu acho que ele fez um excepcional trabalho, a equipe de trabalho dele era maravilhosa, eu acho que ele estava muito preparado para assumir qualquer equipe na Europa. Eu acho, é minha opinião. Agora, tem uma série de coisas que impedem ele, de repente, de estar trabalhando lá, que deveria ser se o Jorge Jesus lá tem o direito de vir aqui com a licença da UEFA e trabalhar no Flamengo, porque o Tite, que participou de 2 Copas do Mundo, ele tem que chegar lá no Arsenal, estou falando um exemplo, sim. Né? E tem que fazer a licença da UEFA para poder trabalhar lá. Pensando nessa lógica, realmente não faz sentido. Então vamos exigir dos caras que vierem pra cá pra tirar da CBF Academy também. Faz sentido. O Tite tem 2 Copas no currículo. Exatamente. Eu tô falando um cara que... Eu não tô falando né? De repente, no meu caso. De repente, agora eu tô falando de um cara que que tá aqui, tá trabalhando em alto nível numa seleção brasileira. E é isso que eu questiono a CBF Academy, que a gente tá lutando muito para que isso aconteça. Tudo bem que não tenha nenhum time na Europa que de repente queira contratar um treinador brasileiro. Mas que nós tenhamos a oportunidade de estar disputando o mercado lá, de chegar, eu tenho o meu trabalho, o empresário oferecer um treinador brasileiro, coisa que não acontece, porque a primeira desculpa que eles dão é que a licença não serve. Outra coisa que eu ia falar, por exemplo, se as pessoas também estão esquecendo que a gente também é pentacampeão. Eu acredito que até agora, eu acho que nenhuma vez o Brasil a seleção brasileira teve um treinador estrangeiro agora, né, que fecharam agora com o Ancelotti, mas isso é uma coisa que as pessoas esquecem, né, no final das contas. Mas já está fechado com o Fernando, com o Ancelotti? Bom, pelo menos o que a imprensa fala é que o Diniz foi contratado provisório, que 2024 só que ele nega, né? O Ancelotti está totalmente fechado lá com o Real Madrid, não abre nenhum assunto, né, para não entrar em polêmica, até mesmo por respeito, né, à instituição Real Madrid. Mas o que se fala é que ele já está fechado para 2024. Mas mesmo que realmente isso venha a acontecer, vai ser a primeira experiência de um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Então eu acredito que, no final das contas,
A gente não chegou a ser pentacampeão, a única seleção pentacampeã na história, com treinadores brasileiros à toa, né? Eu acredito que sim, é importante, a gente está sempre evoluindo, sempre querendo, né, a crescer nessa questão de aprender mais, né, em especial a questão tática, né, que todo mundo fala que é o que os estrangeiros têm agregado de valor na nossa liga, mas, cara, o treinador brasileiro tem muita competência também. E as pessoas acabam esquecendo que somos pentacampeões, né, e isso sempre com treinadores brasileiros, né. Se eu não me engano, vai ser a primeira vez, se realmente estiver tudo certo aí com o Ancelotti, vai ser a primeira vez que vamos ter um treinador estrangeiro hoje na seleção brasileira. Então é uma coisa que a gente não pode descredibilizar, né, o treinador brasileiro como um todo, né? As pessoas falam muito, né, de o que o treinador estrangeiro agrega hoje é a questão tática, né, que talvez os treinadores brasileiros pecam um pouco. Mas o que você acha? Você acha que você concorda com essa afirmativa? O que você acha? Eu acredito, né, você tem um trabalho agora com o Lucha, uma pessoa que realmente está há muitos anos aí em alto nível, sempre fazendo bons trabalhos, um dos maiores campeões aqui do Brasil. Não sei o que você acha sobre essa afirmativa, né, que normalmente a imprensa rotula. Eu tenho uma opinião também sobre isso em relação... Para mim, hoje o treinador é o Fernando Diniz da seleção brasileira, e eu torço muito para que ele faça um excelente trabalho nesse próximo ano, né, e continue trabalhando na CBF, né. Esse é o meu pensamento, porque ele também é um ótimo profissional, que surgiu agora, né, é um cara da safra nova de treinadores de futebol, né, e com um conceito totalmente diferente de jogar futebol, que ele acredita nisso desde a época que ele trabalhava aqui em São Paulo, e lógico que ele tem se moldado sim, que ele tem aperfeiçoado, porque ele deve ter tomado muita pancada também, né, como todo o processo de renovação, quando você tem novas ideias, isso tudo choca um pouco, né, e o jeito que ele joga é muito agressivo, é um jeito muito diferente. Tomara, e eu peço muito que Papai do Céu ilumine ele e que ele consiga colocar isso dentro da seleção brasileira. Porque se ele conseguir o talento do jogador brasileiro, pode ter certeza que vai ser uma revolução no mundo. Com certeza. Eu acredito muito nisso, cara. O Fernando Diniz, olha o que eu estou falando para você aqui. Se ele conseguir colocar o trabalho dele dentro da seleção brasileira com o talento do jogador brasileiro, nenhuma equipe do mundo vai ter o poder de capacidade de entender esse processo. Eu concordo. Sabe? Então eu torço muito para que isso aconteça. Eu acho que aí sim a gente vai conseguir mudar a chave e os ciclos começarem a mudar. Porque a seleção brasileira é uma referência no mundo. Então quando a seleção vai bem com um treinador brasileiro, que de repente venha com novas ideias, aí o mundo vai falar... vai voltar a despertar o interesse, porque o mundo nunca deixou de despertar interesse no jogador brasileiro, mas ao treinador brasileiro, nesse período de 6, 7 anos, sim, né, eu tive o ano passado nos Emirados Árabes, eu vi, né, só que eles gostam muito ainda do profissional brasileiro, então eu acho que isso daí, aliado com o processo, eu estou falando do Fernando Diniz, porque você tocou no assunto da seleção brasileira, vamos trazer isso daí para o nosso trabalho hoje, né, Vanderlei Luxemburgo, né, que é o trabalho, quando eu estou falando aqui, é o trabalho dele, que eu faço parte do trabalho dele. Então, assim, eu vejo pouco, vamos falar do contexto do futebol, né? Dentro do Corinthians, nós chegamos vamos fazer um resumo também, 90 dias nós estamos no clube, os caras cobram a gente como se a gente tivesse já um ano, né? Querendo que o Corinthians jogue já como estiver jogando uma equipe como o Fluminense, que já está 1 ano e meio com o Fernando Diniz, ou com uma equipe que já tem um trabalho consistente de um treinador, de um profissional que já esteja dentro do clube. Um furacão lá dentro, né, cara? Um tsunami, os jogadores sem confiança nenhuma, um processo todo muito difícil que nós encontramos, um quadro muito difícil, né, que nós tivemos que refazer o processo psicológico dentro do clube, dos jogadores, o processo de retomada de confiança. Futebol, como qualquer trabalho, você precisa de confiança dos seus, com certeza, dos seus comandados, dos seus comandantes, porque realmente se isso não acontecer, se não tiver essa situação, é impossível, né, cara? O máximo, né? Se um funcionário aqui da GCB vem aqui e a Thalita, que é vamos babar do negócio aqui, depois chega e começa a falar coisas assim pro
para o funcionário coisas boas, aquele funcionário com certeza vai ter uma produção muito melhor. Agora começa a dar pancada, é diferente, né, cara? E o futebol não deixa de ser isso, cara. É verdade. Pô, é uma relação que você tem com os caras, que a gente já falou todo o processo aqui de 90% dessa rapaziada, de onde vem. Então é muito emoção, o sul-americano é isso, é diferente do europeu, que os caras têm outra formação, os caras têm outra condição, é outro país, né? A maioria são pessoas de poder aquisitivo bom, vem de uma família estruturada, coisa que não acontece no Brasil. Então, a gente chegou no clube há 90 dias, tendo todo esse processo, encontrando toda essa situação. Todo mundo sabe que o Corinthians tem uma torcida que exige e cobra muito, né? E quando eu cheguei, inclusive, estava tendo um protesto da Gaviões lá fora, né? Foi até duro de entrar ali, cara. Eu já cheguei no meio do negócio, né? Vocês chegaram num momento conturbado ali, né? Teve o episódio com o Cuca, se não me engano. Né? Depois... Foi um processo, né, que aconteceu com o Cuca, e a gente chegou depois, o Vanderlei chegou depois, enfim. Então hoje, depois de 90 dias, a gente pode até falar que a gente já tem um direcionamento dentro do clube, né? Principalmente quando se fala agora da parte tática, né? Vamos lá, fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu já até converso com o Vanderlei, eu falo para ele, quando você for nas suas entrevistas, tem que falar um pouquinho, para as pessoas saberem que você também fala tão bem como o estrangeiro, porque às vezes as tuas ideias não transportam para o público, você vai ali e fica naquele embate com os caras, ele gosta disso, né? Ele falou, eu sou movido à confusão. Então, assim, eu vou falar um pouquinho. Hoje, dentro do Corinthians, nós temos 2, 3 maneiras de estrutura tática para jogar. A gente pode jogar num 3-5-2, a gente pode jogar num 4-2-3-1, né? A gente pode jogar no 4-3-3. Nós conseguimos fazer isso em 90 dias com 2 grupos de jogadores, porque é muito difícil. É muito difícil. Eu tô te falando, as pessoas, é um case espetacular, cara. Eu tenho certeza do que eu tô falando para você, porque é muito difícil você já fazer um trabalho, estruturar uma equipe, fazer um plano tático e dar consistência para isso e repetir, porque futebol é repetição. Você sabe muito bem disso. Quanto mais você repete, você achou o time e você repete aquilo, a tendência é que as coisas cada vez melhorem. Com os jogadores da qualidade que nós temos, é fato, cara. É fato. Então nós conseguimos, dentro de um tsunami que nós encontramos, nós conseguimos se equilibrar na competição, né? Conseguir passar fases de 2 competições, né? A Libertadores nós caímos fora, mas caímos na Sul-Americana. Sim. E com uma equipe de um grupo de jogadores que não é outra equipe. Nós temos um grupo de jogadores na qual o Vanderlei está sabendo utilizar muito bem, né? Equilibrando, deixando todo mundo feliz dentro do grupo, porque quando o jogador... O ambiente é maravilhoso, porque um exemplo, você só joga com um time, e você tem 27 jogadores dentro do grupo, só jogam 11. Os outros 16 ficam desmotivados, se você não souber. Se você não tiver esse jogo de cintura, essa comunicação, essa coisa, né, legal de conduzir o grupo, você fica umas coisinhas ali, né, esquisito, né? Mas é um trabalho também muito importante da sua parte, com certeza. Né? Obrigado. Realmente eu lembro que, né, nos trabalhos que eu tive, né, como atleta, eu lembro que o treinador, sem dúvida, é a peça principal que vai te motivar ou desmotivar. Mas se você tem um staff, uma comissão técnica, né, competente, que entende o lado humano do atleta, né, que é aquele atleta que não tá tendo muitas oportunidades, uma conversa, cara, já muda tudo. Então, assim, realmente eu valorizo o trabalho de toda uma comissão, não só do treinador. Então, por isso que eu também dou esses méritos a você, porque realmente eu sei o quão importante é para o atleta ter pessoas dentro da comissão que realmente valorizam o ser humano também, né? Além da competência como atleta, né? Então, isso é importante, né? O treinador não faz nada sozinho. Com certeza. E a staff realmente dá um suporte legal, principalmente para esses momentos aí que não são tão bons, né? Que existe, né? A gente não pode fechar os olhos. Com certeza. E quando ele trouxe ótimos profissionais, realmente o preparador físico Daniel Félix, o
Melo, que é um cara experientíssimo, né? Também a gente tem muito isso entranhado dentro do nosso trabalho, né? Que é a relação interpessoal que a gente acha fundamental. E o Vanderlei também concorda muito com isso, né? Se você não tiver essa relação com os atletas realmente de passar o que ele está precisando, porque eu me lembro muito que as pessoas que me fizeram evoluir na minha vida, na minha carreira, foram as que falaram as verdades para mim, né? As pessoas que falaram coisas para mim que eu queria escutar, não me acrescentaram em nada na minha vida. Agora, as pessoas que eu realmente sentia, pô, às vezes até na hora... Até doía na hora, mas... né, meu? Esse cara falou esse negócio pra mim, vai... Pô, esse cara é filha da mãe, né? Mas depois eu vi que aquele cara, ele tava tentando me ajudar. Porque ele tava falando a verdade pra mim, ele não tava falando o que eu queria escutar. Ele falou, você precisa melhorar sua perna esquerda, senão você não vai ser profissional. Ficar puto com esse cara aí, mas era verdade. Se eu não melhorasse minha perna esquerda, e melhorou, e eu, né, e aí quando você joga do lado esquerdo, você precisa ter a perna esquerda. Exato. Né? Então assim, coisas assim. E realmente isso daí faz uma diferença muito grande. Eu tenho certeza que esse suporte que o Vanderlei está tendo também faz parte do trabalho dele, né? Porque foi ele que escolheu os profissionais, ele sabe. Se ele escolheu é porque ele sabe que aquilo ali, além do trabalho de campo, essa situação é importante. Sem dúvida. E no Corinthians nós conseguimos fazer isso. Parece que eu trabalho lá já há um ano, cara. Olha só. Porque a relação com as pessoas, diga-se de passagem, dentro do clube, isso que como que é o ambiente lá? Maravilhoso. Maravilhoso. Os profissionais, os funcionários do clube do Corinthians é especial. Você se sente na sua casa, com um irmão, sabe, com uma tia, com um primo. É o melhor do mundo você muito trabalhar num ambiente. As pessoas todas solistas, você vai lá no clube, todo mundo te recepciona, pô. Você se sente o cara mais importante, sabe quando é legal isso, né? Eu sei que é isso, cara. É legal você estar numa empresa que você, pô, as pessoas te valorizam, te deixam bem à vontade, com a tua responsabilidade de trabalho, lógico, né? Mas isso o ambiente é tudo, cara. Sim. É tudo. O funcionário produz melhor, né? As coisas andam melhor. Você tem o respeito, não pela imposição do teu cargo, mas sim porque você é respeitado pela tua competência, pelo teu... A pessoa sabe que você chegou ali porque você é uma pessoa realmente, além de ser um baita profissional, você é cordial, cara educado, que respeita os direitos de todos. Cara, isso não tem preço, né? Você já trabalhou em ambientes também negativos, né, cara? Com certeza. Muda tudo, né, cara? Você sabe, você né? chega já... Pelo amor de Deus, você nem quer... Às vezes você vai pro treino porque você tem contrato, mas na realidade você não queria, porque você entra tão pesada, né? Muda tudo. E realmente no Corinthians, nesses últimos 3, estou te falando de coração mesmo, né? Tá sendo maravilhoso. Mesmo os problemas ruins que nós tivemos, que as fases que há pouco tempo atrás a gente estava realmente muito pressionado, mas eu em todos os momentos eu me senti muito à vontade dentro do clube, as pessoas recepcionaram a gente, super bem, né? Hoje eu me sinto muito bem lá dentro do clube, graças a Deus os resultados vieram, né? E agora a gente está conseguindo mudar a chave, né? E a gente não está relaxado, a gente está com o pé muito no chão, porque no Corinthians, ou trabalhando no futebol no Brasil, você está entre o céu e o inferno muito próximo, né, cara? Pequenininha, então a gente ligou o botão mesmo do alerta e a gente está querendo prolongar essa fase boa que a gente está agora, o máximo possível, né? E temos 2 oportunidades aí de conseguimos jogar com o São Paulo, fizemos um bom jogo, né? Então essa situação dentro do clube realmente foi muito favorável para nós, nos representaram muito bem e a gente conseguiu transpor essa situação, né? Porque os caras deixaram a gente bem à vontade. Como eu te disse, parece que eu estou trabalhando no clube há um ano, que eu já recebi tanta pancada, né? Rede social já estou largando, porque realmente não dá, cara. Muita gente falando coisa boa, mas também falando algumas besteiras, sabe? A gente tem que ter um filtro muito grande, porque a gente lida com decisão. Sim. E para você ter decisão, você tem que ser imparcial, você não pode ficar se envolvendo com esse tipo de... São torcedores passionais que agem muito com o coração, e a gente tem que entender isso, né? Ô Maurício, para finalizar assim sobre esse tema, né, de treinador estrangeiro, essa questão tática, técnica, me fala um pouquinho o que você me fala aí sobre uma coisa que está muita evidência também nos temas de debates,
essa questão de estamos matando, né, os nossos jogadores mais técnicos, né, esse negócio de ficar impondo essa questão tática e tal. Eu falo, né, pelo que eu tenho visto aí, né, muitos jogadores, eu falo até por mim, vou ser sincero, eu lembro que eu tinha uma característica muito grande, né, muito forte assim no meu jogo, como zagueiro, de sempre pegar a bola, conduzir, quebrar aquela primeira linha, né, de ataque, para poder encontrar um passe, né. Isso era uma característica muito forte em mim, né, e muitos valorizavam isso em mim. Óbvio, eu corria certos riscos, né, isso aí é natural, porque você está na última linha da defesa ali, perder uma bola ali poderia ser crucial. Mas eu me recordo que quando eu cheguei no Sporting de Portugal, né, comecei ali minha trajetória na Europa, isso foi sendo podado aos poucos, né? Os treinadores, né, com uma mentalidade diferente, começaram a me limitar, né? Falaram, você pega a bola e faz o simples, dá o passe, né? Dá o passe, não fica muito tempo com a bola. Então, assim, eu mudei meu jogo, mudei minha mentalidade. Pode ser que eu evoluí, né, em termos de tática e tal, mas eu sinto que aquela característica fez muita falta para mim. Depois eu não consegui mais voltar para o meu jogo, que foi o meu diferencial no início da minha carreira. Eu vejo isso acontecer com muitos jogadores, né, brasileiros, quando cai na mão de um jogador estrangeiro, acaba tendo essa podada aos poucos, né? Não sei o que você me diz aí sobre isso, o que você pensa sobre essa questão aí. Também esse negócio de ficar fazendo lances, né, de efeitos, muita gente também critica, né, sobre não pode dar uma carretilha, já vem esse mimimi, né. Não sei o que você acha sobre o jogo bonito, sobre esse jogo mais, né, esse gingado do brasileiro. O que você pensa? Você acha que realmente a gente pode abusar do jeito que muitos fazem, né? O Neymar no início da carreira fazia muito isso, enfim, o Vini Júnior, ou você acha que realmente a gente precisa, né, ter mais, não sei se é falta de respeito. O que você pensa sobre isso? Tema legal também que você está levantando, Xandão. Você sabe que a minha opinião sobre isso, 2019 teve uma mudança na International Board que mudou o futebol mundial, né? Porque antigamente a bola tinha que sair da grande área para você iniciar o jogo. Sim. E depois da mudança da regra, a bola não precisa mais sair. Isso mudou completamente a dinâmica do jogo, né? Uhum. Então eu vejo que você hoje, vamos falar de você, tá? Como atleta, hoje você seria muito mais valorizado porque a construção do jogo passa muito pelos zagueiros. Sim. E se você conseguia, e você era um jogador tecnicamente diferente, você conseguia quebrar a linha, hoje é o que a gente procura dentro dos nossos trabalhos. Então essa mudança de regra fez um jogo completamente diferente de futebol. Por quê? Isso mudou a dinâmica, mudou a iniciação do jogo. Os goleiros hoje, né? Hoje é engraçado, né? Porque antigamente os goleiros, eles tinham que catar, defender. Pô, hoje, o goleiro é bom com os pés? É a primeira pergunta que você faz quando vai contratar um goleiro. Então, isso daí realmente, mudou. Sim. Ninguém fala nesse assunto também, mas mudou muito essa situação. Hoje você procura jogadores técnicos na sua defesa. Na nossa época, ou na minha época, eu sou um pouquinho mais para trás, né? Apesar de não parecer, mas... Brincadeira, você está muito mais novo que eu. Então, assim, na nossa época, o treinador falava assim: pegou na bola, dá um bicão lá na frente. Zagueiro tem que zagueirar. Zagueiro é zagueiro. essa hoje, frase. Se você não tem um zagueiro técnico, como é que você começa a construção do seu jogo, né? Que chama-se hoje na linguagem um jogo estruturado, que é um jogo de passe curto. Então você procura sair lá de trás, atrair o adversário para criar espaços para você poder fazer um jogo de transição. Então, falei a linguagem atual em relação ao que acontece hoje no futebol. Vou falar como o professor fala, né? Toca a bola pro outro e sai da bola. Porque isso é uma coisa que ele não é porque ele não sabe, ele sabe, mas quando ele era treinador jovenzinho, que ele iniciou, a linguagem era essa, cara. E é muito difícil você mudar hoje, é uma linguagem de um profissional como o Vanderlei Luxemburgo, 5 vezes campeão brasileiro, que eu acredito que vai ser muito difícil algum outro profissional conseguir ganhar 5 vezes o Campeonato Brasileiro.
Eu falo isso para ele sempre. Mestre, você pode ficar tranquilo, que eu acho que vai demorar para acontecer, né? Então, não é que ele não sabe falar o glossário do futebol atual. Ele sabe, mas ele fala de outro jeito. Exato. Então, quando a gente fala isso, né, e ele é um cara que bate muito nessa tecla sobre a técnica do futebol brasileiro. Ele fala, Maurício, eu não concordo realmente com o que estão fazendo com o futebol brasileiro, a limitação do drible, a limitação de poder deixar o jogador brasileiro tomar a sua decisão, que era uma coisa especial, não existia em nenhum jogador do mundo. O jogador olha para cá e ele passa para lá. Como é que esse cara consegue ter esse raciocínio tão rápido, né? Sim. Foi feita até uma pesquisa. Olha só o que eu vou falar para vocês. Que o jogador de futebol colocaram um médico, né, um engenheiro, cara super QI lá em cima, para tomar decisão dentro do esporte, do futebol específico. O jogador de futebol, ele raciocina de 5 a 6 vezes mais rápido do que um cara que tem toda uma formação acadêmica. Eu acredito. Então, como é que um cara que não, isso mesmo. Não sabe, teve a 4ª série, dentro do campo ele tem raciocínio que você fala, como é que esse cara fez isso? Você não fala, pô, é Deus, cara, porque é dom, né? Você coloca um engenheiro que tem um raciocínio maravilhoso, estou falando assim. Sim, né? sim. Nada né? contra, né? Mas assim, um intelecto que, pô, o cara faz cálculos maravilhosos, tudo. O cara dentro do campo, o cara... Tu chama ele de burro, né, meu? Porque ele demora tanto pra fazer o lance. Tu fala, pô, cara, tu não tá vendo ele onde? Pô, quer dizer, umas coisas assim. E um cara que não teve estudo nenhum, zero. O cara dentro do campo, ele é uma águia, a gente chama, né? Um cara super dotado, um cara que faz coisas maravilhosas. Coisas que fala, quem é amante do futebol, quem gosta de ver um drible maravilhoso, é a torcida brasileira. Ah, pô, não me vem com essa geração Y, os caras não estão acostumados com isso. Então, porque quando o cara vai jogar a bola, que ele dá uma cana lá numa pelada, ele vibra, ele tira sarro do amigo até o final de semana, né? Então, acho que isso é uma coisa que está entranhado dentro da população brasileira. Acontece que isso foi poldado. E eu acho que nós temos que ir aos poucos também tocando nesse assunto. E quando acontecer um lance de um cara driblar um outro, não é um desrespeito. Os juízes, a Confederação Brasileira, todo mundo tem que punir os caras que vão bater no cara que driblam. Ou falar que isso é um desrespeito. Desrespeito, na minha opinião, é você fazer um gesto, como fez o preparador físico do time peruano que veio aqui, e levou para um punho já totalmente fora do ambiente de futebol, né? Isso daí já é um comportamento, não é uma coisa que você está acostumado. Agora um drible, agora um lado mágico de um passe e olhar para um lado, cara, eu não vejo desrespeito nenhum em absoluto, e a gente luta muito para que isso volte, né? Para que a gente possa resgatar essa origem do futebol brasileiro. Maravilha, cara. Vamos encaminhar agora para a reta final. A gente sempre prepara aqui nos minutos finais aqui um quadro de pergunta dos internautas. A gente separou aqui algumas perguntas que fizemos lá, abrimos o quadro lá no nosso Instagram da GCB Esportes, e aqui a gente já selecionou aqui umas 4 ou 5 perguntas pra gente estar respondendo. Vamos lá, primeira pergunta: qual o melhor jogador que você já treinou? Alexandre Pato. Você jogou com ele onde? Trabalhei com ele no Inter de Porto Alegre, ele tinha 17 para 18 anos. Era fenômeno. Eu achava que ele ia ser o substituto do Ronaldo Fenômeno, né? O Cafu deu uma entrevista falando sobre isso quando ele chegou no Milan. Eu vi a entrevista do Cafu. Cara, esse menino fazia coisas assim impressionantes quando ele chegou no Milan. Que eu treinei como treinador, né? Eu era auxiliar, mas como eu te falo, a gente trabalha com os jogadores, né? Então, quando eu vi esse cara fazendo o trabalho de finalização, juro, de 10 chutes que ele dava, ele fazia 9. E era esquerda e direita com a mesma força, era impressionante. A gente ficava dando tempo, falei, esse cara não erra não, cara. E eu achava que ele ia ser o fácil substituto do Ronaldo, né? Qual o time mais difícil de enfrentar hoje no Brasil? Agora, como trabalhando no Corinthians, né? Eu estava um ano fora do Brasil, eu estava um pouquinho diferente, né? Sim. E outro futebol. E nesse período que nós estamos aqui no Corinthians, que eu tive
assim, a gente conversando, eu e o Vanderlei, foi o Fluminense. Foi o Fluminense do Fernando Diniz. Ele tem uma sincronização de movimentos muito diferente, os jogadores dele já se conhecem, já tem uma sincronização de padrão tático, sabe? E realmente foi uma equipe muito difícil de jogar. Nós jogamos 2-0, foi na Arena, né? Que é um ambiente maravilhoso, uma atmosfera espetacular. Tivemos muita dificuldade, a torcida empurrou muito e nós conseguimos a vitória, mas foi um jogo difícil. Concordo. O Fluminense hoje, né, com o Diniz, é muito difícil até de saber como eles vão jogar, né, cara? O Diniz Eles são... Eu tenho um termo, sabe, Xandão, que eu falo dentro do meu trabalho, que assim, uma equipe ele tem que ser uma célula viva. Você não pode engessar, né? E hoje tem alguns modelos táticos que o jogo posicional. O que é o jogo posicional? O cara fica ali na ponta esquerda, ele não pode sair dali. O Pep Guardiola utiliza muito isso nos trabalhos dele, né? Eu acho que o Brasil tem que ter um mix de tudo isso, porque nós acabamos de falar, né? Jogadores assim empíricos que fazem coisas maravilhosas. E às vezes você limitar um espaço do campo de jogo para ele, de repente, não sei se é tão bom para o futebol brasileiro, ou para qualquer talento, independente de ser brasileiro ou não. Mas realmente o time dele é uma célula viva mesmo, porque são jogadores. O Ganso tem hora que tá de zagueiro. Eu tava vendo. Sabe? Então, assim, são movimentos que ele faz, assim, tu vê que é treinado, tu vê que não é uma coisa que é treinado aquilo. E ele induz a você a fazer aquilo que ele quer. Que é uma coisa maravilhosa, né, cara? Não é maravilhoso quando você tá trabalhando no time adversário, né? Porque dá vontade de pegar uma pistola e atirar nos caras, né? Porque não dá pra marcar. É muito difícil, cara. Que legal. Pô. Terceira pergunta. Essa aqui é a pergunta clássica, né? Tinha que ter ela. Conta pra nós como é a torcida do Corinthians pra quem tá do lado de dentro do campo. Fala um pouquinho sobre a experiência aí nesses meses de Corinthians. Especial, maravilhosa, uma atmosfera realmente... Quem gosta de futebol, tô falando quem gosta de futebol, se é corintiano, se é São Paulino, tem que ir num jogo da Arena, porque realmente é uma... Cara, é muito diferente. A torcida do Corinthians, nesse ponto, cara, os caras, eles empurram a gente. Eles empurram mesmo. E eu vi essa energia em vários jogos, né? Que a gente tava um jogo difícil, esse contra o Fluminense, um jogo que a gente tava... Tu via que a nossa equipe não tava na mesma vibe do time do Fluminense, mas os caras foram, empurraram, os jogadores se superam, o cara que, ele não faz, ele acaba fazendo coisas que... Nessa energia, sabe? Realmente é especial. Eu recomendo a todos, né? Fica difícil você falar, São Paulino e lá na Arena, né, cara? Mas, vai lá, pega o namorado, vai lá, o namorado, põe a camisa do... e vai lá, porque realmente é muito especial. Que legal, vamos lá. Para finalizar... Pretende voltar ao cargo de treinador no futuro? Já não, eu me sinto treinador de futebol, só estou trabalhando com um cara que é ícone, então eu me sinto, ele me valoriza muito dentro do trabalho dele, né? Eu sei que vai ser um processo natural que vai acontecer na minha carreira, né? Assim que o Vanderlei, por algum motivo, pare de trabalhar, com certeza vou ter meu espaço aí, e isso para mim está sendo muito tranquilo, essa transição, não tenho pressa nenhuma em ter sabe, eu sei que eu já sou treinador, estou ajudando um profissional que confia no meu trabalho, estou muito feliz no clube que eu estou, e quando isso acontecer, eu estou muito preparado para acontecer, quando acontecer essa situação, porque realmente, quando você se prepara para alguma coisa, para algum cargo que você escolha, você sabe quando aparecer, eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Junto com a equipe que você montar, isso vai acontecer naturalmente na minha carreira, não tenho dúvida disso. Agora, eu não tenho pressa, entrego tudo na mão de Deus, né? Papai do céu sabe o que faz na nossa vida, e eu continuo trabalhando, estou numa excelente equipe, um clube gigante, que eu tenho certeza que a gente vai conquistar bastante coisa boa esse ano ainda, né? Tem um contrato até dezembro, e depois a gente realmente
espera um pouquinho, vamos tomar água de coco lá em Fortaleza para recarregar a pilha e voltar para o nosso futuro que, como eu te disse, ele pertence a Deus. Maravilha. Cara, uma honra. Chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Foi maravilhoso ter você com a gente aqui. Debatemos temas importantes, né, na atualidade, e realmente foi de uma mais-valia muito grande aqui. Legal. Obrigado a você pelo convite aí. Deus abençoe pelo programa, todo mundo aí, o pessoal da GCB que está dando um apoio aí para essa situação. Um cara que saiu do nosso habitat, você tem sido ex-jogador de futebol e está conduzindo tão bem aí um programa, uma situação importante aí, e a gente conta com a gente pro futuro próximo aí, tá fazendo outros, né? Obrigado pelo bate-papo. Valeu, Maurício. Bom, finalizamos aqui nosso 5º episódio do podcast Depois do Jogo. Mais uma vez, queria agradecer a audiência, convidar vocês a estar seguindo nossas plataformas aí do Depois do Jogo. Estamos em todas as plataformas digitais. Só no Instagram, por enquanto, estamos apenas no Instagram da GCB Esportes. Nos acompanhem. Com certeza temos muitos convidados aí que vão estar trazendo cada vez mais novidades para vocês aí. E já deixam sugestão aí nos comentários dos próximos convidados que nós vamos trazer aqui, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tamo junto.